Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Quero compartilhar uma mensagem com vocês hoje e eu creio em Deus que ela vai tocar no seu coração. Antes de compartilhar esta mensagem, se inscreva em nosso canal e, se possível, compartilha esta mensagem com alguém. Se você sabe que tem sido bênção estas mensagens, não deixe de compartilhar com alguém que você sabe que precisa ouvir uma palavra. E se inscreva em nosso canal. Que Deus te abençoe. Eu quero ler em Gênesis capítulo 9, versículo 24, que diz: Quando Noé se refez da sua embriaguez e soube o que tinha acontecido e a forma como seu filho mais novo tinha agido, disse: Maldito seja Canaã, que se torne escravo dos descendentes de seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, que os cananeus sirvam a ele. Que Deus abençoe Jafé e que partilhe da prosperidade de Sem, e que os cananeus também sirvam a ele. Nessa mensagem, Noé ele está embriagado. Após o dilúvio, após ele estabelecer uma aliança com Deus e voltar para a terra, ele se torna agricultor de vinhas. E chega um dia que Noé ele se embriaga, ele fica bêbado com o vinho que ele tomou. E o seu filho mais novo, Cã, ele vê aquela cena do seu pai e fica envergonhado. E o que ele faz? Ele vai até os seus irmãos, Sem e Jafé, e comunica a ele: Nosso pai está embriagado, passando vergonha. E sabe, naquele momento, Sem e Jafé foram lá, viram aquela cena e o que eles fizeram? Eles pegam uma capa e jogam por cima de Noé. Passa os dias, Noé, ele já bom, ele descobre que Cã contou para seus irmãos a vergonha que ele fez. E então, o que Noé faz? Ele amaldiçoa Cã pela atitude que ele tomou. Ele diz: Maldito seja Canaã, que se torne escravo dos descendentes de seus irmãos. E de fato, Cã, da sua descendência, surge os cananeus, surge Canaã, aquele povo que lá na frente o povo de Israel teve que enfrentar para tomar posse da terra prometida. E o texto fala que a descendência de Canaã, vai servir Sem e Jafé, porque de Sem saiu a descendência dos israelitas, o povo que tomou posse de Canaã. E de Cã, além de surgir a descendência de Canaã, os cananeus, surge também os filisteus, porque no capítulo 10 conta sobre a descendência dos filhos de Noé. No versículo 13 vai dizer que Misraim, que é filho de Cã, da sua descendência surgiu os filisteus. E a conclusão que eu tenho aqui no início é que uma palavra que foi dita por Noé para seu filho Cã permitiu que a descendência dele se tornasse aquela que conhecemos, que tomava posse de Canaã e o povo de Israel teve que enfrentar. Sabemos que os cananeus, os amorreus, os jebuseus, entre outras nações, eram muito grandes, nações pagãs, que o povo de Deus teve muita dificuldade em enfrentá-los, mas obteve a vitória. Mas o que me chama a atenção aqui é que foi a palavra de Noé dita para seu filho Cã: Maldito seja Canaã. E sabe, o que me deixa pensativo sobre essa mensagem, sobre essa palavra, é que foi uma palavra dita por Noé para seu filho. E eu quero te fazer uma pergunta: que palavras vocês têm guardado em seus corações? Porque a palavra, ela pode abençoar ou amaldiçoar. Uma palavra dita, ela determina o seu futuro.
Mas quando você guarda ela em seu coração, se você se motivar com ela, ou se você ficar cabisbaixo, triste, porque ela foi dita para ti de uma forma que você não gostou, não importa. Ela pode tanto te levantar como te derrubar. É o que diz em Provérbios 18 e 20, capítulo 18, versículo 21. Diz que a língua ela tem um poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá os seus benefícios. A palavra ela tem o poder de determinar o teu futuro ou permitir que você continue no lugar que está. Ou melhor dizendo, ela pode atrasar o teu futuro, porque palavras negativas todos já recebemos, mas temos que ter essas palavras como motivação, como inspiração. Sei que não é fácil. Talvez você possa ter recebido uma palavra de um familiar seu que você não vai conseguir, que você vai ser mais um na multidão. Mas saiba que Deus ele tem um futuro lindo para a sua vida. E eu declaro palavras de bênçãos para a tua vida. A palavra dita e a flecha lançada são duas coisas que não voltam mais. Só que a diferença que eu entendo é que quando a flecha é lançada, o alvo, a pessoa, ela pode se desviar. Ela pode desviar-se da flecha. Mas de uma palavra, ninguém se desvia. É impossível você desviar-se de uma palavra. Então, calcule bem as palavras que você diz para alguém. Busque ou procure ter palavras positivas. Em uma situação de conflitos na família, brigas, procure não dizer palavras duras, porque é isto que diz o Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Uma resposta amiga e delicada acalma o furor, mas quem responde com raiva provoca a ira. Às vezes é necessário você ficar até em silêncio. Sei que também não é fácil, mas quando você alimenta aquela discussão, aquela briga, você querer ter razão, isso, por mais que você esteja certo, você sai como errado, porque você destrói um relacionamento, você permite uma inimizade. Por mais que você esteja certo. E outra coisa também é que, às vezes, queremos dar conselho para as pessoas. Temos até intenção boa, porém, quando vamos abordar, a forma de abordar a pessoa acaba permitindo que ela se afaste de nós. E certa vez, não tem muito tempo, alguns dias atrás, melhor dizendo, tinha uma pessoa que eu vi um potencial muito grande nela. E eu fui dar um conselho para ela, um conselho de amigo. Tentei ajudá-la. E sabe, ela não me deu um feedback, ela não me respondeu, ela não mostrou se aceitou o meu conselho ou não. E passou os dias, eu descobri que esta pessoa estava passando por um processo. E quando ela conseguiu resolver o problema, eu fui falar com ela e pedi perdão para ela. Eu pedi perdão porque eu não sabia que ela estava passando por um processo, sabe? E assim, ela disse para mim, eu não te respondi porque eu estava passando por isso. E eu não sabia como te responder, sabe? Eu não sabia como falar contigo. Mas você me ajudou, sabe? E então eu entendi que às vezes temos até intenção boa de querer ajudar as pessoas, com conselho, uma palavra amigo, mas a forma de abordar pode acabar afastando a pessoa, porque não sabemos o que de fato a pessoa está passando. Um exemplo disso está na Bíblia,
quando Jó perdeu tudo, sua família, seus bens, e quando ele acumulou aquela lepra em seu corpo, o texto fala que os seus amigos se aproximaram, 3 amigos se aproximaram dele, rasgaram as suas vestes e tentaram consolá-lo com o luto que ele estava passando, foram a dar apoio para ele. E passaram 7 dias. Durante 7 dias ninguém falou nada, ficaram tudo em silêncio, mas ali, ao lado de Jó, naquele sofrimento, naquele momento difícil. Passaram-se 7 dias, um dos amigos se levanta para querer aconselhar Jó, dizer para ele o que ele deveria fazer ou o que deixou de fazer. Ele tinha a intenção de querer ajudá-lo naquele momento, só que Jó, ele recua. Ele se chateia com seus amigos. Ele se entristece com as palavras de seus amigos que estavam ali dando apoio, ajudando ele. E muitas das vezes temos a intenção boa de querer ajudar as pessoas com palavras, conselhos, mas a forma de abordar acaba, às vezes, afastando elas de nossas vidas. E isso é quase inevitável. Portanto, use as palavras certas. A sua boca tem poder para abençoar ou amaldiçoar. Em Provérbios 13, versículo 3 diz que quem toma cuidado com as suas palavras protege a própria vida, mas quem fala demais acaba arruinando a sua vida. Use as palavras certas. Pense antes de falar, sabe? Em uma discussão, não seja dura nas palavras. Se puder ficar em silêncio, fique em silêncio. Sei que é difícil, mas procure usar palavras positivas e não palavras para poder trazer aquela crítica destrutiva para querer rebaixar alguém, diminuir alguém. Porque no mundo já tem muita gente para criticar. Agora, para ajudar, são poucos. A tua palavra tem poder. O salmista, ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sendo que em Gênesis, capítulo 1, vai dizer que a primeira ordem que Deus ele dá é que haja luz. E houve luz e ele separa a luz das trevas. Mas foi só uma palavra que Deus disse, ordenou e surgiu aquela luz. A primeira coisa que Deus fez quando olhou para a nossa humanidade, que não havia forma, era tudo vazio. Então o salmista está dizendo que a palavra de Deus, ela é a luz que ilumina nossos passos em meio às trevas, em meio às dificuldades. E a palavra aqui é a Bíblia. Mas se Deus tem ordem, você também tem poder sobre a tua palavra. As declarações que você faz, elas têm muito poder para abençoar vidas. Em meio às trevas, a palavra de Deus é ela que vai te guiar os seus passos, te dar direção, te orientar. Portanto, use como base a palavra de Deus. Busque mais se aproximar da palavra de Deus para você ter um espírito fortificado. Use as palavras da sua boca para abençoar outros, porque para diminuir já tem muitos aí afora. Se alguém disse para você que você não vai conseguir, saiba que você vai conseguir sim. Somos imagem e semelhança de Deus. Temos a capacidade de conquistar muito mais do que sonhamos, do que pedimos a Deus todos os dias. Uma palavra, ela determina o seu futuro. Uma palavra, ela levanta uma pessoa, mas uma palavra também derruba uma pessoa. Ela constrói e também pode destruir, como diz Provérbios 18, 21. Portanto, calcule bem as palavras, use bem palavras para ajudar pessoas, use palavras para
te animar, te motivar e não deixa que as palavras negativas se acumulem em seu coração. Se destrave delas, se desprenda delas e que Deus te abençoe. Fica na paz.